Boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora. Tá Tudo Boa bem? noite. joia? Tudo bem Boa você, noite, hein, professor. Pedro? Tudo Tudo bem, graças a jóia? Deus. Tudo bem, Graças a graças a Deus. Deus. Que coisa boa. Aí, a gente sextou, estamos segundando e véspera de feriado. Olha só, Estou de novo, né? não é? É isso aí, faz parte, né? Deixa eu ver daqui, ó. Alessandra, Daiane, né? Débora, Pedro, Rayane Lino. Hoje o povo ainda tá chegando. O pessoal ainda tá chegando. Pode falar com eles aí, ó, que estou aguardando todos. Todos os meus alunos, por favor. Afinal de contas, uai, temos aqui que pegar firme. Gente, hoje eu até recebi uma mensagem da Mariana perguntando se eu tinha postado a oficial 1. Só lembrar vocês que as oficiais elas começam a partir do dia 22, tá bom? Então significa que a oficial referente a essa disciplina de segunda-feira vai ser semana que vem, tá bom? Só para tranquilizá-los a todos e de acordo com o que a gente falou semana passada, tá bom? Então, quarta-feira, que é o dia 22, é que a gente realmente inicia a semana, né? A, a semana institucional de aplicação da oficial, tá bom? Bem, então, diante disso, é por isso que, inclusive, semana passada, nós finalizamos com a nossa matéria, né? Depois eu dei até caso clínico e ficaram questões para a gente trabalhar a respeito de uma revisão, tá? Então, hoje eu vou ter essa oportunidade, então, de passar para vocês. Vou fazer e gostaria de combinar com vocês, da mesma forma que nós até fizemos sexta-feira com a CNC, eu estarei colocando para vocês questões, tá? Das quais para a gente poder discutir sempre em conjunto, do mesmo formato, eu sempre vou pedir a todos, tá? Que por favor, assim que eu colocar, a princípio não dê minha resposta, não. Vamos aguardar, tá? Tem sempre às vezes aquele colega que ainda está pensando, então dessa forma para a gente é importante, tá? Porque para mim é muito importante que todos vocês possam ter um momento de realmente reflexão ali, de ver se acertaria ou não, tá? E agora eu tô gostando aqui, minha turminha tá enchendo. Fernanda, Adilson, Alessandra, Daiane, Débora, Geisiane, Giovan, Ellen, Leone, Pedro Augusto, Rayane, Rogério, Suene, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa noite e então vou dar início, tá certo? Peço a vocês que mantenham o microfone desligado e na hora de dar resposta, de participar, fiquem à vontade, tá bom? Afinal de contas, vocês sabem, sempre reforço, porque é muito importante a participação de todos vocês, tá? Então, nós vamos combinar assim: vou passar a pergunta, tá? E logo após, vocês, por favor, esperem, só vão me dar resposta depois que eu falar, tá? Eu até, como semana passada a gente estava finalizando o conteúdo do digestório e eu ia apresentar perguntas, vocês vão ver que eu coloquei primeiro questões relacionadas ao sistema digestório, tá? Depois que eu coloco questões referentes ao sistema renal, porque a gente consegue recordar, né, as questões que nós vimos anteriormente, mas aqui eu comecei pela unidade 2 por causa disso. Tá? Porque como a princípio eu iria dar continuidade, né? Se fosse o caso na semana passada, então é por isso que eu meio que inverti aqui, mas eu mantive, porque é até bom que esse tem menos tempo, né? E depois a gente acaba falando de algo que a gente viu mais no iniciozinho da disciplina, e a gente sabe também que tem alunos que eventualmente às vezes nem estavam conosco no início, né? Então vai ter a oportunidade também de recuperar e de recordar essa questão, tá bom? Então, inclusive, antes da primeira pergunta, eu coloquei aqui, ó, deixa eu pôr aqui para vocês.
né? Aqui para que nós possamos nos inspirar, né? Mas para a gente poder rever a matéria. Mas eu coloquei aqui uma imagem simbólica mesmo, mas só para a gente acompanhar. E eu vou, de uma maneira muito objetiva, tá? Falar de alguns aspectos anatômicos, fisiológicos, só para a gente ter, né? Recuperar esse conteúdo. E aí vocês, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Para poder participar, para poder perguntar, enfim, para a gente poder ter interação, tá? E a partir dessa imagem eu coloco as questões pertinentes ao sistema digestório, tá? Bem, mais uma vez eu destaco a vocês, é impossível a gente recordar tudo, mas que sirva justamente de elementos para a gente poder, né, de fato, discutir aqui, tá bom? Então vejamos. Deixa eu pegar aqui meu pointer bonitinho, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, olhem só, quando nós iniciamos o sistema digestório, eu chamei muita atenção de vocês que todo o sistema digestório, ele tem como fundamento básico, né, nos possibilitar ter a nossa alimentação, mas que não só pelo prazer da alimentação, mas também para o aproveitamento desses elementos, né? Afinal de contas, eu tenho no pãozinho, eu tenho num pedaço de carne, eu tenho no bolo, até mesmo no doce. Eu tenho ali elementos dos quais eu preciso para me dar saciedade, mas que são fundamentais porque durante todo o processo digestório, esses alimentos serão trabalhados no sentido de me prover elementos básicos, né? Como aminoácidos, proteínas, vitaminas, glicose, né? Mesmo os lipídios, enfim, todo um contingente de componentes dos quais são importantes para manter a integridade física do nosso corpo, né? E aí nós vimos que todo o sistema digestório inicia-se anatomicamente pela cavidade oral, inclusive aqui com todas as estruturas associadas, né? Desde realmente da cavidade oral, os lábios, palato duro, palato mole, né? As estruturas dentárias, que são fundamentais para uma boa mastigação. Depois nós falamos que tem continuidade a partir da faringe, que é um conduto, né? Que é único a tanto o sistema respiratório quanto ao sistema digestório, e que depois da faringe nós temos o esôfago, né? Essa estrutura, que é longa, aproximadamente 25 centímetros de extensão, mas que ele liga a boca ao estômago, tá? Nós vimos que no estômago é uma estrutura muscular, da qual ele funciona à semelhança, né, muito entre aspas, a um liquidificador, mas por quê? Aqui o alimento vai ser armazenado e aqui nós temos todo aquele constituinte de suco gástrico que vai ser lançado juntamente ao alimento, porque aí eu terei tanto uma ação mecânica, que isso ocorre através dos movimentos peristálticos, né? Seria mesmo mexendo com o alimento, mas também envolvendo esse alimento juntamente com esse suco gástrico. Afinal de contas, esse suco gástrico é composto por pepsinas, por ácido clorídrico, que atua sobre o alimento a fim de prepará-lo, primeiro, tanto em porções menores, como também quimicamente, para que agora esse alimento, seguindo o trânsito do intestino delgado, lembrando que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejunum e íleo, né? E que aqui eu tenho como principal evento a absorção dos nutrientes, né? Seja eles quais forem. E depois desse aproveitamento que ocorre no intestino delgado, nós temos a presença do intestino grosso. O intestino grosso, ele inicia-se por uma regiãozinha inicial, que é o seco. Depois eu tenho o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, que é a curvatura, reto e ânus, né? O principal evento que nós destacamos no intestino grosso é a absorção de água. E eu comentei com vocês que quando esse material, né, já passa pelo intestino grosso, aqui eu já tenho a construção da formação do material fecal, tá? Lembrando a vocês que quando eu faço a ingesta do alimento,
Na hora que ele tem a deglutição, é o bolo alimentar. Na hora que ele sai do estômago, eu denomino ele de quimo, né? Porque ele já está bem modificado, tá? E, finalmente, a gente tem a eliminação das excretas através do material fecal. Tá? Chamando a atenção e recordando a vocês que nós temos glândulas anexas ao sistema digestório. Nós vimos a presença das glândulas salivares na cavidade oral, que destacam-se as três maiores, que são a glândula sublingual, a submaxilar e a parótida, tá? E nós temos também outras glândulas exócrinas, tais como o pâncreas, que está aqui, uma pequena porçãozinha dele, né? Inclusive aqui é a região de cauda, porque o pâncreas ele é posterior ao estômago, tá? E temos também o fígado. Bem, todas essas estruturas glandulares são importantes porque elas produzem material de secreção que vai de encontro, né, a trabalhar com esse alimento, tá bom? Só estou chamando a atenção de vocês, gente, porque como hoje a gente está fazendo essa revisão e eu vou colocar questões para vocês pertinentes ao sistema digestório, eu estou aqui falando de uma maneira muito simples, de uma maneira muito básica, né? Até de uma imagem pequena, só recordando a vocês, e cada uma dessas regiões e características nós falamos separadamente, né? Lá no início, na anatomia do sistema digestório, tá bom? Então aqui eu estou realmente assim querendo de uma maneira muito básica recordá-los, tá? Só chamando a atenção de vocês que nós temos uma intensa presença de tecido muscular liso ao longo de todo o epitélio que forma o sistema digestório, né? Lembrando vocês que, com exceção da língua, que a nossa língua é tecido muscular estriado esquelético. E o que faz isso de diferença? Faz que o tecido muscular estriado esquelético, ele é passivo de controle voluntário, né? Então, ali só a gente utiliza a língua tanto para falar quanto para deglutir. E essa deglutição também eu faço se eu quiser, né? Tanto é que se eu não quiser, eu posso expor esse material para fora, né? Bem, e fica fácil da gente recordar, porque a grande luta nossa ali em sala de aula presencial é justamente fazer com que vocês, por favor, exerçam cuidado, né? E o controle de ficar com a boquinha fechada ali um determinado período, né? Que tem hora que tem dia que o povo fala demais, vocês sabem disso, né? A gente tá aqui, mas a gente não esquece, não. Então, mas é bom, eu brinco, eu falo assim, porque é uma maneira boa da gente recordar e de fazer essa associação, né? Se eu falo e consigo parar ou não paro, porque realmente naquele dia eu estou entusiasmado demais a falar, é porque é um tecido muscular de controle voluntário, tá? Agora, o restante todo, a presença do tecido muscular, que é um tecido muscular liso, é justamente um tecido que não é susceptível a controle voluntário. Por isso que depois que a gente alimenta, todos os movimentos que ocorrem, quer seja mesmo de propulsão no esôfago, ou todo o trabalho que ocorre no estômago ou intestinos, embora eu sempre queira que o meu sistema digestório trabalhe de uma maneira adequada e saudável, né? Na verdade, nós não temos controle voluntário sobre o que está acontecendo aqui, tá bom? Bem, eu acho que assim, só para início de conversa, dá para a gente agora ter aí, né, as questões. Como eu falei com vocês, eu vou apresentar a primeira. Por favor, sabendo da resposta, e vocês vão ver que tem perguntas assim bem básicas que eu preciso realmente reafirmar com vocês alguns conceitos. Espere só um pouquinho, tá? Não dá resposta não para o colega poder acompanhar também, tá? E fiquem à vontade para participar e fazer as perguntas, tá certo? Então vamos. Primeira questão. O esquema a seguir apresenta um conjunto de órgãos numerados do aparelho digestivo. As funções de absorção da água e produção da bile são realizadas respectivamente por. Pensem e não me falam agora. Espera aí.
3 e 2. Ok? Sim? Sim. Qual que é a resposta? Professora, não apareceu a questão. Não? Alguém está... Mais alguém Não, está ainda está na vendo? imagem. Tá, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Mais alguém está com problema de observação? Alguém está vendo o meu slide? Estou vendo. Tá vendo? Sim. Sim, mas alguém não está vendo? Ou seja, todo mundo está vendo esse slide que está escrito aí. Questão 1, tem o desenho do sistema digestório. Estão todos vendo? Sim. Sim? Tá? Sim. Então, possa ser o que acho que aconteceu entendi. com o Edivandro, sexta-feira. Por favor, dá uma olhadinha. Às vezes, no local que você está, a internet, às vezes, o sinal não está legal. Por favor, é porque, como todos estão vendo, acredito que seja uma coisa mais pontual, tá bom? Então, vejamos. Então, já que vocês estão vendo, eu quero agora... Qual que é a resposta que vocês marcariam para essa questão? Eu acho que a B. Alternativa. Então, Alternativa calma. Vamos por editado. partes. A B. Tem gente que está falando que é ED. e tem gente que falou a letra também, não foi? Eu acho que é a letra A. D de dado. Então tá. Então, olha só para organizar. Só um minutinho. Tem gente que falou A, tem gente que falou, se não me engano, B, não teve? Tem gente que falou D de dado. Isso. Né? Então, vejamos. Olha só uma coisinha para chamar a atenção de vocês. Antes de falar a resposta correta. Primeiro, a absorção da água. Eu comentei com vocês que a água ela tem a sua absorção em todo o trânsito intestinal, mas que o evento clássico da absorção de água, inclusive eu comentei ali naquela introduçãozinha que eu fiz ali agora, o evento clássico, o local no qual a gente literalmente considera essa absorção de água, inclusive porque é o ambiente, é o local onde eu tenho a absorção final da água e já a construção do material fecal. Então, esse local ele está associado ao intestino grosso, que é esse ambientezinho daqui, ó, tá? Então, intestino grosso, absorção da água, que é o 5. Então, eu marcaria todos aqueles que no primeiro tem 5, ó. Eu não estou dando a resposta por enquanto, não, que ela continua, tá? Eu só estou na linha de raciocínio para vocês verificarem comigo qual que é a resposta certa. Bem, só que eu também tenho que marcar, a questão é que me fale sobre a produção da bile. E é engraçado, gente, eu chamo a atenção de vocês e eu faço questão de dar esse tipo de questão, né, para vocês discutirem, para a gente aqui na revisão, porque é muito clássico, às vezes, do aluno ter um errinho à toa, sem parar para pensar por que ele está errando. Oi, diga. A B é produzida por uma glândula? Isso que eu vou falar agora, Giovana. A bile, tá? Olha só, a produção da bile é feita pelo fígado. A bile é feita pelos hepatócitos, tá? Ou seja, essa estruturazinha aqui que é o número 1. Então, a bile, deixa eu colocar aqui só para fazer associação, ó. Ela é produzida pelo fígado. E aí esse tipo de questão, ela serve teoricamente até como pegadinha,
Mas é para ter atenção em relação a isso, olha só. Ah, mas e a vesícula biliar? Vesícula biliar é o local de armazenamento da bile, ok? Então, o número 2 é o local de armazenamento. E o que o autor me pediu aqui, o autor dessa questão, o que ele me pediu? Qual que é o local de produção da bile? Então, a bile ela é produzida pelo fígado. Então, aqui a questão a ser marcada é a de amor. Por quê? Nós temos a absorção da água pelo intestino grosso e a produção da bile pelo fígado, que é o número 1, tá bom? Então aí, ó, eu já esperava que alguns de vocês fossem falar AD, sim, tá? Mas é só para vocês terem cuidado, terem atenção, porque uma coisa é produzir, quem produz é a glândula, é o fígado, né? Que é considerada a maior glândula do corpo humano, tá? Para vocês terem uma ideia, o fígado tem 1,5 kg, então ele é considerada a maior glândula. E a vesícula biliar é o local de armazenamento. Mas como é muito tendencioso, né, o aluno associar vesícula biliar, então ele esquece que a bile é produzida pelo fígado, ok? Valeu aí, como essa pegadinha ela não é minha não, tá? Eu gosto de dar para vocês lembrarem, para vocês perceberem, afinal de contas, isso possa se repetir, às vezes uma prova no concurso, outro tipo de questão, tá certo? Por isso que é tão importante para a gente, nesses momentos, ter a oportunidade de destacar, tá? Ok, gente? Quem aí falou, entendeu o porquê que a questão é letra A? Tá? Sim, eu errei com convicção. Sim, entendi. Errou com convicção. Gostei dessa. Tá bom, mas agora está sendo corrigido e está com convicção? Sim? Eu tô vendo a aula aqui. Absoluta, sim. Então, tá bom. Isso, Mike, valeu. Gostei dessa. Então, vamos, gente. Vamos para a próxima. Aquilo que eu falei, por favor, não falem questão. Tem gente que gosta de escapulir. Deixa escapulir por enquanto, não. Deixa o colega pensar. Então, vamos. Questão 2. Quando os alimentos passam para o esôfago, uma espécie de tampa de cartilagem fecha a traqueia. Com a idade, a perda progressiva do tônus muscular leva a um fechamento menos perfeito, aumentando o risco da entrada de alimentos líquidos ou sólidos na traqueia. Bem, em relação ao texto acima, assinale a opção que apresenta o nome correto dessa tampa, protetora do tubo respiratório e a condição que justifica a sua existência. Tá? Deixa eu falar aqui, porque é muito comum eu passar para outra pergunta, falar, o que é mesmo? Primeiro, qual que é o nome dessa, entre aspas, dessa tampa que vai proteger, né, que o alimento siga o sistema respiratório? E por que é importante que haja esse mecanismo de proteção, tá? Então, olha só. Bem, vejam aí. Eu não vou ficar lendo aqui, não, que eu acho que cada um lendo aí. Oi? Diga. Vou repetir a pergunta. Olhem só. Quando os alimentos passam para o esôfago, uma espécie de tampa de cartilagem fecha a traqueia. Com a idade, a perda progressiva do tônus muscular leva a um fechamento menos perfeito, aumentando o risco da entrada de alimentos líquidos ou sólidos na traqueia, inclusive possibilitando o engasgo, tá? Em relação ao texto acima, assinale a opção que apresenta o nome correto dessa tampa protetora do tubo respiratório e a condição que justifica a sua existência. Por que existe essa estrutura que vem a tampar, ou seja, separar o sistema respiratório do sistema digestório? Ok? Posso passar? Que aí eu vou agora dar as opções para vocês pensarem, tá? Vocês pensem,
Não me dá resposta agora, não. Deixa o colega pensar também. Qual que seria a resposta? Letra C. Letra É de S. casa. C de casa. Letra C. Tudo bem. Ó, Adilson, isso Então, é sobre o seu veja. trabalho? É sobre o trabalho, hein, gente? A gente apresentou sobre isso aí no trabalho. Se vocês ficarem atentos, você responde certinho. Ó, Adilson, professor. Mas então prestem atenção. Deixa eu dar uma dica. Porque eu ouvi C de casa e E de escola, não foi? Sim. Isso. Repare que as duas questões são, inclusive, muito parecidas. Agora tem um detalhezinho aí que faz uma ser correta em detrimento da outra. A boca Prestem não. atenção. É a boca e a faringe. Uma é diferente da outra. Exatamente. Qual que é comum ao digestório ou ao respiratório? Hoje Faringe. mesmo eu falei aqui. A faringe. Faringe. A Faringe. A faringe. Então, qual que é a questão correta? Letra Letra C. C. Letra C de casa. Isso. Letra Olhem C. só. Agradeceu a Adilson pela aula. Aí, tá vendo? Tá bom. Olhem só. E aí, eu coloquei aqui uma imagem, porque eu acho que isso é bom, né? Uma, para todo mundo poder recordar, e segundo, para vocês também verificarem isso, né? Olhem só. Então, o que é correto, qual que é o nome? A estrutura epiglote, que ela é importante da existência dela, por quê? Em função da faringe, ela é um órgão comum, tanto para a passagem do aparelho digestório como do respiratório. Então, é fundamental que haja esse mecanismo de proteger o sistema respiratório, que, consequentemente, evitar com que o alimento siga, né, o ambiente respiratório. Então, olha só, essa imagem está lá no meu material inicial, né, onde eu apresentei a vocês esse processo, mas olhem só, deixa eu colocar aqui apontador. Olhem só, vocês imaginarem que o autor está colocando para gente, seria um indivíduo se alimentando, né? Olhem só nessa imagem, o autor está colocando aqui para gente. Nós temos a estrutura faringiana. Justamente isso que a própria questão coloca para gente. A faringe é o único órgão que ele é comum a dois sistemas. Tanto o sistema respiratório, que está aqui presente, olha, a região nasal. Tem aqui o nariz, região das conchas nasais, né? Então, o ar entra, passa por esse ambiente, segue a faringe. Da mesma forma, né, que a faringe também é um ambiente de passagem do alimento. Então, olhem só, tá aqui em verde, que o autor colocou pra gente, é o alimento, ele também vai passar pela estrutura faringiana. Até pra gente lembrar, né, faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, é importante que nós tenhamos, então, essa estrutura daqui, que é uma estrutura cartilaginosa, que é denominada de epiglote. Por quê? Essa estrutura cartilaginosa, ela vai fechar esse ambiente. Olhem só, na próxima imagem, reparem vocês que essa estrutura
né? Ela forma uma curvatura aqui, ó, justamente porque com o ato da deglutição, porque com a deglutição a gente vai empurrar o alimento para seguir o trato digestório. Então, isso, ele é um estímulo para que essa estrutura cartilaginosa, que é a epiglote, ela se fecha. E reparem vocês, olhem, ela fecha por completo esse ambiente respiratório. Então, aí sim, eu tenho condições do alimento poder seguir o trato digestório, que é a função dele, né? Que é o objetivo dele. Então, o alimento vai passar pela faringe, que é a região da garganta, e ser direcionada para o esôfago, que é aquela estrutura condutora que liga a boca ao estômago, tá? E aí, depois que esse alimento já seguiu o seu trânsito digestório, consequentemente, a estrutura da epiglote, ela volta à sua posição original. Afinal de contas, nós estamos constantemente o quê? Inspirando, permitida a entrada do ar, e é fundamental que ele passe por todas as vias e seja direcionado agora para o sistema respiratório, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma que a gente recorda como que é o processo de deglutição e segundo que a gente também consegue observar em relação a essa estrutura cartilaginosa, tá bom? Todo mundo entendeu? Entende agora por que é a questão número C, né? Então, o nome da estrutura cartilaginosa é epiglote, e em função da estrutura faringiana ser comum tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório, tá bom? Então, aí sim eu tenho aí essa questão e a observação dela, né? No seu constituinte considerado questão correta, tá bom? Então, vamos. Então, é bom, a Adilson falou isso, foi no sistema respiratório do trabalho de vocês? Foi, professora. A gente Foi? apresentou essa semana que e legal. falou Tá sobre vendo? isso aí. Que bom, isso aí. Então, vejamos. Oi? Quem que perguntou alguma coisa? Leone. Oi, Leone. Diga, Leone. Ali na pergunta E, tá falando que a boca é um órgão. Eu fiquei na dúvida, a boca é um órgão? Não, tá? Aí Ah, isso tem, às vezes, a maneira de expressar, mas a gente não fala que a boca é um órgão, não, tá bom? e foi isso que eu falei, assim, não tem como ser a E, não. Por isso que eu Foi falei isso assim. que te colocou? Foi. Mas a gente fala um ambiente, dá uma estrutura. A gente não utiliza essa terminologia, ela como sendo órgão, não. Ah, mas foi bom que te colocou, então, no caminho certo. Obrigado, viu? De nada, que é isso. Ok, então vamos então passar para a questão número 3, tá certo? Vejamos. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. E este órgão está relacionado com o quê? Não respondam, deixa o primeiro colega pensar. Acho que essa vai ser rápida, né? Porque a gente, inclusive, já mencionou isso aqui hoje. Mas, de qualquer forma, vamos dar um tempinho para o colega pensar. Qual que é a resposta? Letra A. D, absorção de água. Letra D. D D de dado. de dado. Letra A. Não, é D de dado. Olhem só. E eu vou explicar a vocês por quê. Olhem só, a gente, inclusive, já mencionou aqui hoje isso, né? Por quê? A parte de digestão, digestão e absorção, nós vamos ver que a parte de digestão mecânica é o estômago, né? A parte do intestino grosso é um local onde, na verdade, todo esse processo de digestão e absorção dos nutrientes, imagina-se que já tenha ocorrido, tá? Entre estômago e intestino delgado, onde já ocorreram esses eventos. Na hora que o material está passando pelo intestino grosso, eu já estou agora na formação do material fecal.
Então, eu já tenho aqui a construção que tinha que ser aproveitada pelo meu organismo, ele já foi. Então, na hora que ele passa pelo intestino grosso, eu vou ter essa formação de material fecal e é o momento central onde a gente vai ter o resquício da absorção de água, justamente para, inclusive, dar a consistência do material fecal, tá? É importante a gente destacar que esse ambiente eu já tenho aqui, é como se eu estivesse já numa reta final do sistema digestório, tá? Toda essa parte de digestão, absorção de nutrientes, ela já ocorreu, tá? Só até para lembrar vocês, aqui eu falo, só para vocês recordarem, do ponto de vista anatômico, eu falei com vocês que o intestino delgado ele tem aproximadamente 2,5, 4 metros de extensão, tá? E o intestino grosso, ele tem aproximadamente 50 centímetros de extensão. Então, ele é relativamente bem menor, né, em termos de extensão. Por outro lado, ele é 3 vezes mais largo que o intestino delgado. Por isso, inclusive, que nós denominamos de intestino grosso, tá? Só para recordar vocês aqui, essa primeira porção, que é quando o alimento está chegando ao intestino grosso, só para vocês, eu até coloquei imagem, aqui, né, o autor não preservou o intestino. Ai, perdão, eu espirrei, mas não é coronavírus não, tá, gente? Bem, olhem só, aqui é a porção final do intestino delgado, tá? Seria a porção do ilho. Aí o alimento chega ao intestino grosso, nessa região que é denominada de seco, e ele vai passar pelo colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Quando eu já tenho material fecal, eu já tenho aqui esse ambiente, tá? Que é a região do sigmoide, reto e ânus, que aí eu tenho o armazenamento do material fecal, tá? Só recordando a vocês que nós vimos que é a estrutura do apêndice vermiforme, que é essa estruturazinha daqui, que nós até comentamos, porque de fato existem alguns indivíduos, né, que às vezes precisam de fazer cirurgias às pressas, em função de inflamação do apêndice, que é possível de acontecer sim, principalmente quanto mais jovem, às vezes maior propensão de ter apendicite, tá? Por que maior propensão? Porque já é observado que com o nosso envelhecimento se fecha esse ambiente, tá? Então aí eu já não tenho uma comunicação entre a estrutura de apêndice e a estrutura do intestino grosso, tá? E é o que às vezes mais promove o processo inflamatório, é justamente esse ambiente de comunicação entre esses dois microambientes aqui, tá? Bem, acho que é isso em termos de recordar, tá? Sempre lembrando vocês que toda a parte intestinal, quer seja intestino delgado, quer seja intestino grosso, ele é muito rico em tecido muscular liso, né? É por isso que nós temos essas contraturas aqui, que são observadas até mesmo na própria representação de desenho esquemático, tá? Isso ajuda porque ajuda a promover, né, a propulsão e fazer com que o alimento seja direcionado. Tem alguém que está querendo perguntar ou é impressão minha? Se foi, pode perguntar, podem ficar à vontade, tá bom? Não, mas acho que não é não, tá? Mas qualquer coisa podem ficar à vontade. Como eu falei, isso que é importante vocês perguntarem e participarem, tá certo? Podemos então ir para uma próxima? Ok? Então vamos. Ok. Questão 4. Eu sempre, gente, eu vou tentar colocar na medida do possível mais alguns itens, porque isso ajuda a gente a recordar, a revisar, né? Que é o nosso objetivo. Bem, questão 4. A maior parte dos alimentos, ao ser ingerida, encontra-se numa forma física ou química inadequada para que seus nutrientes possam chegar às células do organismo. Dá-se o nome de digestão ao processo pelo qual os alimentos são degradados para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Após a digestão das proteínas no sistema digestivo humano, os aminoácidos passam para a corrente sanguínea. É correto afirmar que no organismo a absorção dos aminoácidos ocorre
Olha só, em resumo, qual que é a pergunta? Está te perguntando qual que é o local onde há a absorção dos aminoácidos. Eu vou apresentar, não respondam não, por favor. Professora, Diga. a senhora poderia voltar à pergunta, por favor? É porque eu me perdi aqui. Ok, volto. Obrigada. Nada, olha só. A pergunta, aqui ela tem um grande enunciado. Mas em si, qual que é a pergunta? Ela está te perguntando, no nosso organismo, aonde que ocorre a absorção dos aminoácidos? É isso, é o que foi falado aqui, eu até vou ler de novo, que às vezes essa é a sua dúvida. Ela te sugere a pensar, mas ela não te dá resposta, não. Olha só, a maior parte dos alimentos, ao ser ingerida, encontra-se numa forma física ou química inadequada, para que seus nutrientes possam chegar até as células do organismo. Dá-se o nome de digestão ao processo pelo qual os alimentos são degradados, para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Após a digestão das proteínas, no sistema digestivo humano, os aminoácidos passam para a corrente sanguínea. Então, ele está querendo te perguntar o seguinte: é correto afirmar que no nosso organismo a absorção dos aminoácidos ocorre aonde? Tá? Então, voltando aqui na opção, aonde que ocorre a absorção dos aminoácidos? Intestino delgado, letra C. Intestino delgado. Letra D. Aí eu falo para vocês Intestino não falarem, aí delgado, vocês vão e falam. Deixa o pessoal pensar, gente. Vê se todo mundo vai pensar a mesma coisa. Eu achei que já era para falar, professora, desculpa. Eu também. Não, E tem eu, problema não. Desculpa, professora. Sem problema, Dilson. É porque eu eu tinha caí na voltado. chamada, não foi nada. É porque eu voltei para colega que tinha perguntado. Deixa ela pensar um pouquinho. Bem, mas vocês estão certos, né? Na verdade, olha só, certinho, foi bom que agora todo mundo teve a mesma linha de raciocínio. Gente, independente, a absorção do aminoácido, a absorção da vitamina, a absorção dos nutrientes de uma maneira geral, sempre ocorre no intestino delgado, tá? É o local de absorção dos nutrientes. Então, até coloquei essa imagem aqui, até achei ela muito bonita. Olhem só, né? Só para posicionar. Esse ambiente é um ambiente de absorção dos nutrientes. Quer sejam eles aminoácidos, vitaminas, lipídios, tá? Glicose, o que seja. Essa absorção ocorre no intestino delgado, tá? Só para vocês se recordarem, nós vimos duas únicas exceções, mas que não são nem componentes alimentares. O etanol e o ácido acetilsalicílico, que tem absorção no estômago, tá? São as duas únicas exceções que nós vimos. Mas isso não é não são nem nutrientes, né? São compostos químicos que são absorvidos pelo nosso organismo em um local diferenciado, tá bom? É isso mesmo, Professora. Parabéns. Oi, digam, quem está Sou eu. perguntando? Pedro, Diga, tudo Pedro. bem? Fale, Pedro. Tudo jóia. Você falou no intestino delgado e tal, que ocorre esse processo aí. Aí eu queria saber, daí depois, para onde. Isso aí vai para células e tal, mas por onde que passa isso tudo depois Olha desse processo? Lembra, a gente até colocou aqui, eu não pus a imagem. Essa absorção, ela vai. Lembra que aqui é altamente vascularizado? Tem um slide até que eu coloco isso lá para vocês. Esse ambiente do intestino, ele é altamente vascularizado. Então, o que é essa absorção? Esses nutrientes, eles vão sair desse ambiente do intestino delgado, vão passar a partir, né, do epitélio, das células
do trato intestinal e para o vaso sanguíneo. E do vaso sanguíneo, ele tem uma ligação intensa com o fígado, que é o local onde a gente fala de metabolização, tá? Então, você tem a absorção, então esses nutrientes, como você perguntou, né? Para onde que vão esses elementos? Eles vão passar para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea eles vão para o fígado, tá? Inclusive, só para vocês recordarem, a gente comentou isso lá na CMC, só vou contextualizar aqui para você ver como que faz sentido. Lembra que a gente comentou que os carboidratos, eles formam açúcares e a glicose, ela é armazenada no fígado? Tá? Justamente por causa desse contexto aqui. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, tá, gente? Ó, vocês deixaram de ver, mas é porque não é problema não. Sou eu, tá? Porque eu quero só que o Pedro, mas assim como o Pedro, eu sei que vocês, vários de vocês, eventualmente possam ter essa mesma dúvida, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, porque a imagem te ajuda a entender. E agora, como vocês já têm, né? Porque quando às vezes a gente apresenta a primeira vez, é tanta coisa que às vezes o aluno não tem, às vezes, a maturidade agora de, às vezes, fixar aquilo. Agora vocês já vão. Olha, voltaram a ver o meu slide? Sim? Sim. Sim? Então, olha só. Eu peguei até o primeiro arquivo que eu achei ali, é o meu arquivo em PDF. Mas não tem problema não, tá? O importante é que aqui em termos de imagem eu consigo mostrar para vocês. Ah, o pior é que aqui eu não tenho point. Ah, mas vai assim mesmo. Dá para vocês verem esse meu cursorzinho aqui, não dá? Porque se não é PowerPoint, não aparece aquele bonitinho. Mas olhem só aqui. Reparem. Aqui o autor já tirou o intestino delgado para dar uma limpeza no ambiente, né? Mas ele está mostrando esses vasos sanguíneos aqui, que foi o que você me perguntou, Pedro. Por isso até que eu peguei essa imagem. Por quê? Isso daqui está em íntimo contato com aquele ambiente do intestino delgado. Então, nesse processo de absorção, esses nutrientes vão passar para os vasos sanguíneos. Olha, o autor está até mostrando em termos de setinha, porque esse é o fluxo sanguíneo obedece esse fluxo aqui, nessa direção, que é vir dessa região e em direção ao fígado. Então, esses nutrientes, eles vão ser repassados para esse ambiente vascular, e desse ambiente vascular, né, juntamente esse ambiente de sangue, vai passar por esse aqui, a famosa veia porta do fígado, você já deve ter ouvido falar sobre ela, e ela chega até o nosso fígado. E aqui no fígado vai ter a metabolização, ou seja, esses constituintes, eles ficam aqui armazenados ou conseguem seguir, né, através também, do ponto de vista vascular, podendo atingir, como o próprio Pedro falou assim, eu sei que eles vão chegar até as células, porque todas as células no meu corpo precisam de nutrientes. O fato é que aí, a partir do momento que está dentro do vaso sanguíneo, vocês sabem que aí consegue atingir o nosso corpo como um todo, tá? Ficou mais fácil você enxergar, Pedro? Sim, demais, excelente. Tá? Obrigado. Tá? E só para Top recordar, cultura. é porque é isso que é importante, é bom, porque quando a gente apresenta pela primeira vez, são tantas informações que sempre tem alguma coisa que fica perdido lá no final, né? Agora, na hora que a gente consegue rever, aí a gente já consegue sentir, às vezes, falta de alguma coisinha que não ficou muito legal. Então, ótimo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Que às vezes a pergunta do Pedro possa sugerir e levar mais alguém a perguntar alguma coisa. Mais uma vez, fiquem à vontade, tá bom? Bem, Professora, diga, Giovan. é o Giovan. Diga. Na verdade, uma pequena dúvida. As velocidades, elas estão presentes somente no intestino delgado? As velocidades intestinais, a gente fala que elas estão mais presentes no ambiente do intestino delgado. Mas existem também aqui no intestino grosso, tá?
elas não possuem, elas não estão presentes com tanta intensidade. Por quê? O que significa vilosidade? Aumenta a área de superfície, colabora para uma maior absorção, tá? Então, é por isso que a gente coloca como característica clássica presença das vilosidades e também das microvilosidades serem típicas do intestino delgado. E isso ele só vai diminuindo ao longo do restante do intestino, tá? Então, não quer dizer que tem completa ausência, mas o fato é que ele vai se perdendo ao longo do intestino grosso. Porque aí chega uma hora que não faz mais sentido. Por quê? É aquilo que nós comentamos anteriormente. Os nutrientes já foram absorvidos pelo intestino delgado. Então, é por isso que esse maior evento, ele é observado no ambiente intestino delgado. Aqui eu vou ter aquele balanço final hídrico, seria a absorção final de água, e que ela é bem menor, né? Então, é por isso que ao longo de todo o trajeto agora do intestino grosso, o que você vai ver é que ele vai se ausentando, né? Na hora que você chega aqui na porção final, não existe vilosidades mais, ok? Ficou bem claro, tá? Obrigado. De nada. Mais alguém? Só para mim, porque aí então eu vou tirar aqui dessa imagem, tá bom? Vou voltar lá para o meu material da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Ó, vocês vão deixar, deixa eu ver. Vão deixar de ver, tá bom? Aqui. Não assusta não, eu só estou organizando aqui. Eu acho que vocês ainda estão até vendo, né? Deixa eu ver aqui. Agora que vocês deixaram de ver. Aqui. Não, agora. Voltou. Ok? Tá? Então, vocês viram. Aqui nós tínhamos marcado, né? Porque quando eu tiro assim, aí eu tiro para não ficar com o meu material aqui marcado. Tá? Mas aqui a resposta da questão 4 tinha sido, todos vocês tinham acertado. Bonitinho que é. Deixa eu ver aqui. Marca texto. C, intestino delgado, que é a absorção dos nutrientes, tá? Então, vou passar para uma próxima questão. Então, vejamos. Questão 5. Carboidratos, gorduras e proteínas. Essas fontes de energia dos alimentos se revezam nas categorias de vilões ou heróis. As próprias pesquisas trazem dados conflitantes. Vocês mesmos, vira e mexe, vocês perguntam, pessoal, gente, o importante é a gente saber que tem que ter uma alimentação saudável variada, né? Porque aquela questão, o ovo realmente, será que faz mal? Será que enfim, aqui mesmo fala. Muitas das vezes a gente tem algumas pesquisas que são conflitantes. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. O bom senso é a melhor coisa que tem, né? Comer de tudo um pouco. Na edição de Decodificando o DNA, a geneticista Maiana discute sobre as novidades em estudos científicos a respeito das dietas para perda de peso. E que é muito importante a gente destacar, porque a gente sabe e faz parte, às vezes, ali do dia a dia, perguntas, né? Então, é importante a gente destacar isso. Então, eu vi uma situação. João era vegetariano. Ele passou a consumir regularmente carne bovina. Exames médicos revelaram um aumento de ureia em seu organismo após a mudança do hábito alimentar. O que levou o João a ter esse aumento de ureia no organismo? Pensem, não falem nada por enquanto não. Deixa o colega pensar. Tá dando uma fome, não deu? Leone, deu fome, não deu? Olha só, tá bonito, não tá? É demais. Até essa abobrinha eu tô achando que ela tá bonita. Acho que eu tô com vontade de jantar, isso sim. Então, agora pensem aí na questão.
Não, podia fazer um churrasco. Nossa. Boa, né? Ó, Gostei, viu? assim que a gente retornar, nós merecemos uma prática do jeito, né? A gente fala tanto de comida, e repara, independente de disciplina, eu viro e mexo, eu falo de alimentação com vocês. Ó, professora, você tá muito Podemos? fácil, você tá muito na cara. Ah, é? Que ótimo. Então, vão acertar de cara. Qual que é a letra? A C. 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 Em homenagem ao churrasco aqui. Exatamente. Mas, olha, Churrasco. literalmente, tá na cara, mas vamos saber o porquê disso, né? Aqui, porque de alguma forma falou que ele era vegetariano, ele passou então a alimentar de carne, mas o seguinte, qual que é a correlação da ureia com a carne? Afinal de contas, carne é o quê? Proteína, concorda comigo? Sim. Então, onde que vem? Qual que é essa correlação? Nós vimos no nosso material, né, que a ureia, ele é o resultado do metabolismo das proteínas. Então, quanto mais proteína eu tiver de ingesta na minha alimentação, maior quantidade de ureia eu vou produzir no meu organismo, né? E ela, inclusive, nós vimos, embora esteja aqui dentro do aspecto, nós estamos vendo dentro de um aspecto digestório, mas eu não vou perder a oportunidade de lembrar a vocês. A ureia, os índices de ureia no nosso organismo, ele funciona como indicador da função renal, tá? Só para lembrar vocês. Se eu tiver uma quantidade muito grande de ureia no meu sangue, é indicativo de que, eventualmente, o meu organismo não está conseguindo liberar esse material. Por quê? A ureia é eliminada via urina, tá? Não ia perder essa oportunidade, embora a gente esteja falando aqui dentro do contexto digestório, mas é importante a gente refazer esse link, afinal de contas, corpo humano é isso, né? É o conjunto. A gente alimenta, a gente tem que aproveitar os nutrientes, eu tenho a minha célula que precisa desses nutrientes, mas eu vou produzir excretas e eu preciso de eliminá-lo, quer seja pelo material fecal, quer seja pelo material de urina, né? Então, a gente precisa de recordar isso. E parabéns a vocês acertaram bonitinho aqui, tá? Certinho. E a gente ficou só com vontade, só fica devendo um churrasco. Vamos para uma próxima questão, então. Questão 6. Não respondam, pensem. No organismo humano, a falta da bile no duodeno dificulta a digestão, principalmente de um determinado componente. Qual que é ele? Pensem. Deixa eu ver, tá certinho. Eu acho que esse daqui também é super simples, né? Pergunta também bem basicona, assim. Eu acho que a maioria de vocês lembra com facilidade. A bile, ela é importante na digestão do quê? Gordura. Gordura. Exatamente. Gorduras. Exatamente, tá? Eu até coloquei essa imagem aqui para mim aproveitar a oportunidade e recordá-los, né? Olhem só, deixa eu pegar aqui o meu apontador. Aqui. Primeiro, só para vocês entenderem o que o autor dessa imagem está mostrando aqui para gente. Essa daqui é a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, né? E essa daqui é a vesícula biliar. Se a gente recordar, eu mostrei vocês que eu tenho a vesícula biliar, né? Tenho o ducto cístico, depois o ducto colédoco, que é esse daqui que é comum. Esse daqui, ele tá vindo, o autor não representou, mas ele viria do pâncreas. Por que isso daqui para a gente é importante? Porque se a gente pegar o próximo desenho, o que o autor está mostrando? A vesícula biliar, ela está, na verdade, tendo contratura, reparem aqui, né? Ele está mostrando que está havendo uma contração
da vesícula biliar, estimulando a liberação dessa bile. Então, a bile ela é liberada, olha, ela vai seguir o ducto e vai ser liberado na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Isso daqui para a gente é fundamental. Por quê? Porque a bile, ela vai literalmente trabalhar com a gordura. A gente viu, né, os lipídios, eles são elementos dos quais são immiscíveis à água, né? Então, eles precisam, na verdade, de ter um tratamento de uma maneira especial, para a gente poder aproveitá-los também, né? Então, inclusive, eu comentei com vocês que após uma alimentação mais rica em gordura, eu terei uma liberação maior da bile, né? E aqui mostra bem o que a gente falou anteriormente. Lembram daquela primeira questão, onde a gente falou que o fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena. Então, o que esse desenho está nos mostrando é justamente isso. Eu tenho a bile armazenada na vesícula biliar e logo após a necessidade, após uma alimentação, eu tenho a liberação dela. Inclusive, quanto maior a quantidade de gordura, maior quantidade vai ser liberada. Diga, quem é que quer perguntar? Pode falar. Desculpa interromper, mas Pode ficar à vontade, Matheus. Se uma pessoa retira a vesícula, ela vai ter a dificuldade da digestão de gordura e a bile continua indo para a corrente sanguínea, ou o que acontece? Olha só, Matheus, a vesícula, ela é local de armazenamento. Então, pegando a sua pergunta, se eu retirei a minha vesícula biliar, que é uma situação relativamente comum, vários de nós, eventualmente, já tivemos uma necessidade de retirada da vesícula biliar, né? Bem, aí que você falou, eu tirando a vesícula, eu vou ter maior dificuldade na digestão de gordura, sim. Por quê? Porque eu não tenho essa reserva. Como eu estava finalizando, na hora que você perguntou, eu estava justamente falando isso. Olha, quanto maior a quantidade de lipídio está presente na minha alimentação, maior vai ser a liberação da bile pela vesícula biliar. Mas, por outro lado, e até pelo que a gente já falou aqui hoje, quem produz a bile é o fígado. Então, não significa eu não tenho o local de armazenamento. Então, o que eu sempre gosto, eu já falei isso, né, lá na aula e repito. Nossa caixa d'água funciona como reserva. Então, na hora que eventualmente corta o fornecimento de água para minha casa, se eu tiver a caixa d'água, eu consigo me ver ali numa situação porque eu tenho ela armazenada. Na hora que ela acaba, também acabou, né? Então, a partir do momento que eu perco esse armazenamento, eu perco o armazenamento. Mas aqui no caso específico, não significa que eu ainda não vou ter a liberação, porque aí eles tiram esse ambientezinho aqui. Mas aqui, ó, eu tenho o fígado aqui em cima. O fígado produz e ele vai liberar menos. Esse indivíduo que retira a vesícula biliar, ele tem muito mais propensão, por exemplo, a ter diarreia. Eu acho que eu mencionei isso, que eu sempre falo, um pastelzinho, né? Um pastelzinho frito, que a gente come 2, 3, 4, né? Eventualmente, para esse indivíduo, ele precisa de se limitar ali. Por quê? Também, quando a gente alimenta de algo que no final a gente tem efeitos colaterais que venham ser ruins, né? Afinal de contas, quem é que gosta de ter diarreia intensa, alguma sensação até de mal-estar digestório, né? Então, às vezes você fala assim, não, vou comer sim, mas eu vou comer menos. A pessoa vai se adequando a essa nova realidade dele, tá? Ele chuta o balde e depois tem a diarreia e pronto, né? Mas o fato é que, inclusive, também uma característica que é real, que alguns indivíduos, eles tendem também o organismo, ele vai se adequando. Com o passar do tempo, ele passa, às vezes, a ter essas situações de mal-estar e de diarreia menos intensos. E, às vezes, vem ao ter só quando realmente exageram muito, né?
Porque, afinal de contas, quer queira ou não, exagero em termos de ingesta de gordura não é bom para ninguém, tendo ou não tendo vesícula biliar, tá? Então, só então em relação a isso, viu, Matheus? A questão é que a vesícula é um local de armazenamento, ela faz falta, mas a pessoa consegue sobreviver muito bem também. Não chega a ter maiores prejuízos, não, tá? Entendi, obrigado. De nada, Matheus. Bem, então vamos para uma próxima questão. Questão 7. As glândulas salivares são um grupo de glândulas exócrinas localizadas na boca e vertem sua secreção para a cavidade oral, formando um conjunto a saliva. Vocês lembram que a gente tem a formação, em média, de 1 litro, 1,5 litro de saliva por dia, né? Cada glândula salivar é formada por elementos parenquimatosos, revestidos e sustentados por tecido conjuntivo. Ao comermos um sanduíche com pão, bife e manteiga, a digestão do... Então, olhem só, eu vou passar, porque essa pergunta, inclusive, as questões são grandes, tá? Eu quero só que vocês pensem bonitinho. Tem uma sequência. É o pão, a manteiga e o bife. Deixa eu ver. Pão, manteiga e bife. Pensem aí, aonde que a digestão de cada um desses ocorre? A digestão, né? Porque ela inicia-se em alguns pontos até que chegue no intestino delgado, que tem a absorção. Eu acho. Ok. Todo mundo pensou bonitinho aí? Eu acho que é a C. Eu acho que é a C. C de churrasco. Pra ser porque o pão Já é tá virando tortura desse jeito. É engraçado realmente. C de churrasco, gostei. C de churrasco. Vou colocar essa C de churrasco no meu repertório. Exatamente. Olha só. Vejamos aqui. O pão, a digestão do pão inicia-se na boca. Não sei se vocês se recordam. Falei com vocês que os carboidratos, eles têm, né, início da digestão na hora que a gente está ali mastigando, né? Inclusive com esse material de saliva do qual foi mencionado no corpo da pergunta inicialmente, né? Então, eu tenho aqui, a gente tem a saliva, ela ajuda a umidificar o alimento, mas ela também já tem aqui elementos que venham trabalhar, né? Justamente na digestão dos alimentos. Então, a digestão do pão inicia-se na boca. Bife é proteína, ocorre no estômago, né? Nós temos ali no estômago pepsina, elementos que venham trabalhar e ajudar nessa digestão da proteína. Sendo o papel do fígado produzir a bile, né? A gente já até viu isso em questão passada, que facilita a digestão das gorduras da manteiga. Então, toda essa questão aqui, ela é uma questão boa, eu gosto de sempre dar esse tipo de questão para vocês, porque ele nos coloca, isso que eu queria até chamar a atenção. Vocês estão vendo como que o sistema digestório, ele é amplo, na verdade, tanto a gente possa, às vezes, encontrar
perguntas assim bem objetivas, né? Qual que é o local de absorção disso, de gestão daquilo, enfim, bem básico. Ou eu posso ali incrementar a pergunta, colocando alimentos, falando da ingesta, né? Por quê? Porque eu coloco vários outros elementos ali, né, associados, e faz uma questão muito mais bonita, uma questão muito mais complexa, tá? Por isso também que eu acho muito importante, que eu gosto muito de trabalhar com vocês no sentido de imaginar que vocês amanhã possam fazer uma prova, sem ser a minha, mas uma outra prova e ter a maldade, ter o cuidado, né? Porque se a gente ficar sempre batendo na mesma tecla, onde faz isso? Qual que é a função daquilo? Às vezes a gente não tem essa noção de como possam ser realizadas outros tipos de perguntas a respeito da mesma matéria, tá? Então, parabéns para vocês, gostei. Vocês acertaram bonito. Muitas das vezes o povo nem sempre acerta, não. Próxima questão, que é a questão 8. Olha só. A maior parte dos alimentos, ao ser ingerida, encontra-se numa forma física ou química inadequada para que seus nutrientes possam chegar às células do organismo. Dá-se o nome de digestão ao processo pelo qual os alimentos serão degradados para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Qual dos conjuntos de substâncias listados abaixo participa da digestão no intestino delgado? Olha só, vou colocar e aí vocês pensem bonitinho. Professora. Oi? Diga. É o Pedro. Diga, Pedro. Não dá resposta não, Pedro. Não vou dar resposta, não. Repete, por favor, a pergunta. Repito. Eu também fiquei na dúvida. Então vamos. A maior parte dos alimentos, ao ser ingerida, encontra-se numa forma física ou química inadequada para que seus nutrientes possam chegar às células do organismo. Dá-se o nome de digestão ao processo pelo qual os alimentos são degradados para que possam atravessar a mucosa intestinal, atingir a corrente sanguínea e alcançar as células. Bem, qual dos conjuntos de substâncias listados abaixo participa da digestão no intestino delgado? Até para vocês entenderem o porquê desse enunciado aqui, né? E vem com essa pergunta. Por quê? Porque para que nós possamos aproveitar, igual ele está falando aqui, a maior parte dos alimentos, ele tem tanto uma forma ou física ou química que não nos permite aproveitar os nutrientes que estão nele, né? A melhor maneira como o nosso organismo tem para poder fazer com que esses alimentos venham adquirir a forma, principalmente química, né? Que ele possa ser aproveitado pelo meu organismo é a partir de substâncias que são produzidas e liberadas pelo meu trato digestório. Então, é por isso que essa pergunta, né, ela vem associada a uma narrativa dessa, para contextualizar para a gente. O que é muito importante que vocês vejam aqui, que na hora que o alimento chega no intestino delgado, ele já passou pelo estômago, né? E ele vem agora e ele vai ser lançado nesse ambiente. No ambiente do intestino delgado, eu tenho uma série de liberação de material aqui. Quais são esses materiais? A pergunta é justamente essa, olha. Perdão. Olha, pergunta é justamente essa. Quais substâncias vão participar da digestão no intestino delgado? Quais são as substâncias que vão ser liberadas no intestino delgado para trabalhar com o alimento? Ok? No intestino delgado. No intestino delgado vai ter o quê? O que vai ser lançado? Pode falar? Só um minutinho, Mike, deixa o pessoal. Deixa eu pegar aqui. Texto. Chatinho, vem cá, vem.
Mike, pode falar. A letra A. Eu acho que é a letra Fala a B. letra A. Eu Eu também acho. tô aqui. Acho que a letra E. Ó, teve A de amor, teve D de dado. Eu vou Eu votar tô na E de A polo. D e a E. Eu acho que é a letra E. Eu acho que é a letra E. É letra E, professora. Também acho que Letra é. E. Então, fechamos. Não sei nem o que Deixa é eu Não, pegar mentira, aqui. mentira. Deixa eu pegar aqui. Eu Eu vou pegar ignoro uma a caneta. que tem suco gástrico. Eu confundi com suco pancreático. Isso, muito bem. Num tipo de questão dessa, que é, deixa eu pegar aqui, porque a gente às vezes fica, lógico, a gente fica na dúvida, né? Lembra o seguinte: intestino delgado, ele não está preparado para substâncias ácidas, não, né? Ele aqui é um ambiente que, inclusive, se vocês recordarem, a gente falou que ele vai neutralizar aquilo que vem de ácido. Então, tudo isso, ó, ácido, suco gástrico, por quê? Suco gástrico também é um conteúdo ácido. Então, aqui também tem suco gástrico. Então, se vocês observarem, até por exclusão, por isso até que eu peguei aqui para riscar, deixa eu só fazer que ali acabou, deixa eu ver aqui, para não ficar borracha. Deixa eu tirar esse... Isso. Não, eu quero tirar isso. Isso. Olhem só. Até por exclusão eu estou aqui falando para vocês, porque no intestino delgado, o nosso organismo, ele não libera nada que seja ácido. Muito pelo contrário, ele vai liberar material, agora deixa eu pegar um marca-texto bonitinho, ele vai liberar o material aqui, ó, porque na hora que a gente fala suco pancreático, juntamente com um dos constituintes desse suco pancreático, é bicarbonato, que é justamente para neutralizar a acidez desse ambiente, tá? Então, eu vou ter suco pancreático, vou até voltar aqui para vocês se recordarem, olhem. Deixa eu pegar aqui, espera, para mim não rabiscar. Engraçado, tem hora que ele não... Isso, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem, olhem. Aqui, ó. Lembra que eu chamei a atenção que isso daqui vem do pâncreas? Então, suco pancreático vai ser liberado, a bile vai ser liberada, isso tudo aqui no intestino delgado. Esse aqui é intestino delgado, né? Então, olhem só. Suco pancreático, a bile e enzimas digestivas que venham colaborar para que esse alimento realmente possa ser trabalhado no intestino delgado. Então, essas enzimas também, elas vêm a partir do pâncreas, tá? Então, eu tenho todo um constituinte aqui de substâncias que vão atuar sobre o alimento para que ele possa ser melhor aproveitado, absorvido no intestino delgado, e também tem a função de neutralizar essa acidez, porque o alimento vai vir muito ácido, né? Afinal de contas, até colocar essa imagem para chamar a atenção de vocês. Afinal de contas, no estômago, eu tenho aqui o suco gástrico, que é uma riqueza muito grande de ácidos, que é importante para trabalhar com o alimento, mas o intestino delgado, ele precisa de ser preservado, né? Por isso que eu tenho tantas substâncias que também vão ter o papel de neutralizar essa acidez, tá bom? Então, é isso mesmo. Então, foi bom que vocês mesmos viram, né? Onde que está justamente o detalhe que nos faz aí marcar a letra E. Diga, Mike, você quer perguntar alguma coisa? É impressão minha? Sim, as enzimas digestivas e o suco energético são sinônimos? Suco energético? É um pouco utilizado esse termo suco energético, Mike. Ah, tá. Suco energético. São enzimas digestivas. Não, suco energético não, suco etérico, entérico. Ah, tá bom. Aí tá, porque entérico, Mike, é tudo que se relaciona ao intestino. Aí sim, tá bom? Entérico, ou seja, ele tá generalizando. Ele não é necessariamente substitutivo, tá? Tá falando do constituinte
Entérico, ou seja, ele está falando o constituinte químico que é liberado no intestino. Então, por isso que ele fala entérico, tá bom? Entendi, tá bom. Obrigado. De nada. Mais alguma questão? Podemos ir adiante? Então, vamos. Questão 9. O alimento, quando ingerido, passa por uma série de estruturas que têm a função de transformar macromoléculas em micromoléculas, a fim de serem absorvidas e utilizadas pelas células. Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação ao sistema digestório. Ou seja, vocês vão ler cada uma das questões e ver qual que realmente está certa, tá bom? Então, vejamos. As opções também, elas são... Tem que ler com atenção, elas são maiores, tá bom? Então, leiam e não deem a resposta, por favor, tá bom? Deixa o colega pensar. Ok? Eu acho que é a C. Professora, eu acho que é a D, mas tem como voltar de novo só a última pergunta lá? Tem, na verdade, ali, ó, eu volto a pergunta, mas aqui não tem nada, só tá pedindo para você marcar a alternativa que tenha correlação correta. Então, aqui não tem nada de maiores informações, não. Então eu vou de D, então. Eu vou de C. Eu vou de Ai, E. Professor, Eu tô na espera um pouquinho que eu tô pensando. Ou seja, os universitários estão aí na dúvida. Os Meu universitários vão pedir consulta aos universitários. Tô vendo. E eu vou dar uma ajudinha aos meus universitários, tá bom? Na verdade, existem aqui uns detalhezinhos que talvez possa ter passado despercebido, tá bom? Vou mostrar para vocês, porque essa seria, sabe quando fala assim, nó, tem pegadinha, né? Então, olhem só, vejamos. Eu vou ler e a gente vai destacar, eventualmente, o que está ali de detalhe, tá bom? É 3 por 10. Não sei, ela falou 10. Que isso? Gente, então vamos? Meu pai, por favor, olhem só, o alimento passa por 3 processos: o de ingestão, digestão e absorção. Sendo que este último processo ocorre exclusivamente no intestino. Olhem, para começar, aqui dá até entender que a absorção de nutrientes, e a absorção de nutrientes é no intestino delgado. Mas mesmo generalizando, vamos falar de absorção de uma maneira geral.
nunca seria exclusivamente, porque eu tenho absorção de água e nutrientes no intestino delgado e eu tenho absorção de água no intestino grosso. Então, essa questão aqui, de qualquer forma, ela está errada. Então, vamos para a próxima. A boca, que faz a ingestão do alimento, ok, apresenta uma importante ação na digestão dos lipídios através da ação da saliva. Errado. Tá errado. Nós vimos que a digestão dos lipídios, o grande detalhe está na bile, que é produzida pelo fígado e liberado pela vesícula biliar. Então, tá errado. Vejamos a próxima. O esôfago é um tubo localizado posteriormente à traqueia, realmente, né? Ele é posterior, ou seja, ele está atrás da traqueia. Tá certinho. E conduz o alimento até o estômago. Até aqui tá certinho. É constituído exclusivamente de músculo estriado esquelético. E eu falei com vocês que, com exceção da língua, porque a língua é tecido muscular estriado esquelético, mas o restante é tudo tecido muscular liso. Esôfago não tem estriado esquelético, também tá errado. Dá para concluir, então, que se tiver exclusivo, tá errado. Ó, muito cuidado. A gente não pode, às vezes, generalizar, não, viu? Foi Leone, não foi que falou? Eu mesmo. Leone. Mas quando fala exclusivo, você tem que analisar. Porque será que é exclusivo mesmo? Entendeu? Porque ela realmente te dá uma referência ali, porque ou ela tá absolutamente certa, ou ali tem um detalhezinho que tá querendo te pegar. A gente não pode generalizar, porque vai que você pega uma questão que tem um exclusivo certo, né? Mas pode ficar com cuidado, pode ter a maldade de analisar se é realmente exclusivo, tá bom? Bem, aí... essa frase, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Sim, inclusive hoje várias vezes eu mostrei para vocês, né? Aquela curvatura no intestino, isso daqui, ó. Só que apareceu bonitinho aqui, ó. Isso aqui é a primeira porção do intestino delgado, é o duodeno, certinho, né? Primeira porção. Opa, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. E é nessa estrutura que acontece a maior parte da digestão. Sim. Está certíssimo. Tá certíssimo. Tá certíssimo. A maior parte de digestão e absorção dos nutrientes é no duodeno, tá? E aqui embaixo... existe, eu vou mostrar a vocês o que está errado. Na verdade, é o seguinte, olha. Isso aí é uma questão de anatomia. Não, eu quero pegar isso aqui, ó. Para vocês, caneta. No estômago, observam-se 2 esfíncteres, que atuam na entrada e na saída do alimento deste órgão. Até aqui tudo bem. Sendo o piloro o esfíncter entre esôfago e estômago. Não. Aqui, na verdade, está contrário. E eu vou mostrar aqui para vocês. Tá totalmente contrário, tá? Esse que é. Só para vocês recordarem, ó. Aqui. O estômago tá aqui, concordam? Olha, se eu tivesse que continuar o desenho, ó. Esôfago tá aqui. O alimento segue. Aqui, ó, essa região é a região... onde que a gente vai ter, na verdade, aqui, ó, a região do primeiro esfíncter, que ele está justamente controlando o que entra e o que possa sair aqui desse ambiente. Então, essa região, lembra o que aqui é a região da cárdia? Cárdia, fundo, corpo e piloro. Então, o esfíncter cárdico, ele está entre esôfago, estômago, e o esfíncter pilórico está entre estômago e intestino delgado. E aqui nessa questão, na verdade, está trocado. Eu troquei, tá? Piloro está entre o estômago e o duodeno.
e a cardia está entre o esôfago e o estômago. Tá bom? Então, não só para a gente analisar o que está correto, mas entender o porquê, né, entre aspas, dessas pegadinhas aqui para a gente reconhecer. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então, vamos para a questão número 10. Vejamos. Questão 10. Essa é pequenininha. Deixa eu pegar aqui, são rabisco. O fígado é uma glândula anexa ao sistema digestório. Lindo, tá aqui, né? Apresenta diversas características e funções. Assinala a opção a qual não encontramos uma função característica desse órgão. Lembrar, fígado, deixa eu recordar aqui com vocês. Ele é um órgão que ele é localizado no quadrante superior à direita, né? Grande parte dele, olha, vamos fazer uma linha imaginária aqui, ó. Ele tá aqui, ele ocupa principalmente o lado direito, né? Quadrante abdominal superior à direita. Ele, como eu falei com vocês, ele é a maior glândula do corpo humano, 1,5 kg, é o segundo maior órgão, só perde para nossa pele, tá? Nós vimos que ele é o local onde tem a formação da bile, é ele que vai ter, como eu falei com vocês, local de metabolização, né? Vejam aqui o que vocês acham e o que eventualmente, às vezes, ficar de dúvida, eu complemento, porque senão também eu dou a resposta. Tem gente que está chegando agora. Por favor, desliguem o microfone. Vejamos. Qual resposta vocês marcariam? Alternativa letra E. Essa é exatamente. Até para você imaginar o seguinte, eu posso às vezes até ficar na dúvida, mas isso daqui não é fígado que faz, né? Afinal de contas, insulina é um hormônio que nós vamos estudar lá na frente, tá? Na verdade, não tem nenhuma associação direta com o fígado. Ele é produzido pelo pâncreas, tá? Então, realmente, não tem nada a ver. O fígado, ele é responsável pela detoxificação do sangue, né? Tanto é que o fígado, ele sofre muito, né? Eu acho que eu já falei com vocês, fígado é um órgão silencioso. O que significa isso? Significa que ele sofre as agressões, porque eventualmente eu posso promover agressões ao meu órgão, e ele vai sofrendo alterações, mas ele não me promove dor. Isso é péssimo, porque na hora que eu sinto dor, eu tenho a percepção de que alguma coisa não está legal. Como ele é silencioso, eu às vezes só vou perceber que ele não tem um bom funcionamento na hora que eu já estou com o fígado no limite do seu funcionamento, tá? Então, ele também sofre muito, por exemplo, todo mundo já ouviu falar em cirrose, né? Cirrose hepática em função de excesso da ingesta de álcool. Embora a cirrose não ocorra só pelo excesso de álcool. Por exemplo, medicamentos, excessos medicamentosos, né? Ou situações parasitológicas, porque também existe isso, tá? Então, tem
o fígado, ele é um órgão que realmente ele sofre muito com essa característica. Ele é um dos responsáveis pela destruição de hemácias velhas. De fato, eu nem sei se aqui eu abordei isso com vocês. Ele faz parte dentro do processo que a gente estuda lá no sistema imunológico, tá? Porque tanto o nosso baço como o nosso fígado tem a possibilidade de destruir hemácias velhas. Ele é o produtor da bile, né? Que ajuda na emulsão das gorduras, como nós já vimos. E ele também, eu já falei com vocês, que aqui é o local onde a gente tem a reserva de glicogênio. A reserva de glicose na forma de glicogênio que se dá no fígado, tá? Então, de fato, a única que não relaciona nenhuma associação ao fígado é a letra E, que é produzir o hormônio insulina, que nós vamos ver logo que a gente retornar, a gente vai estudar sistema endócrino, né? Depois da oficial 1, a gente vai iniciar o sistema endócrino. Vocês vão ver que a insulina é produzida pelo pâncreas, tá? E aqui eu até coloquei, porque a gente está finalizando essa revisão em relação ao sistema digestório, eu não queria deixar de recordá-los. Deixa eu pegar aqui o meu point, senão eu vou rabiscar isso tudo. Os hormônios relacionados à digestão, tá? Lembrem vocês que nós vimos os hormônios. Ele tem a colecistocinina, que é aquele CCK, não sei se vocês se recordam, né? Como ele é um nome grande, ele é muito utilizado por abreviatura. Esse hormônio ele é produzido pelas enzimas, pelas células que compõem o intestino delgado, e ele é um hormônio que ele é estimulador. Tanto estimula a vesícula biliar a liberar a bile, né? Logo ali após a refeição, e como ele também é um hormônio que estimula o pâncreas a liberar as enzimas pancreáticas que nós falamos anteriormente, tá? Bem, existe também a secretina, que também é produzida pelas células do duodeno. A secretina estimula o pâncreas a liberar bicarbonato. Até hoje eu já mencionei aqui para vocês também. Bicarbonato, ele é um elemento aqui importante, porque ele é neutralizador de acidez, tá? Temos um terceiro hormônio, que é a enterogastrona. Esse hormônio ele também é produzido pelas células do intestino delgado e ele estimula o estômago a inibir peristaltismo, ou seja, a diminuir os movimentos peristálticos. Da mesma forma que ele age inibindo os movimentos peristálticos, nós temos um quarto hormônio, que é a motiolina, que é aquele que vai estimular. Então, ao longo do processo digestório, nós temos hormônios que vêm estimular e hormônios que vêm inibir, tá? Isso, obviamente, vai ser muito dependente da fase do processo digestório. E nós temos o quinto e último hormônio aqui, que é a gastrina. A gastrina é produzida pelas células do estômago, tá? E ela estimula, é um hormônio que vai estimular as células também gástricas a liberar o suco gástrico. Ou seja, o nosso próprio organismo estimula com que haja a liberação do ácido clorídrico, da pepsina, de todos aqueles constituintes, né, do fator intrínseco, não sei se vocês se recordam, né, que ele ajuda na absorção da vitamina B12. Então, esse meu organismo, através dessa ação hormonal aqui, né, desses 5 hormônios, eles ajudam ao bom funcionamento do sistema digestório, tá bom? Então, é porque eu não gostaria de deixar de mencionar algo que é tão importante e que a gente ali não teve necessariamente questão falando sobre esses hormônios, ok? Tem alguém mais alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, Leone, temos a oportunidade agora de fazer no intervalo, aquilo que a gente está com vontade, que é lanchar, tá? Pode aproveitar. A gente volta já, tá bom? Tá, bom lanche para vocês. Para nós. Bom lanche, gente. A gente falou tanto de comida que a gente está merecendo. Amém. A gente volta. Até mais.